Oi, Dri, tudo bom? Me ouvindo aí? Aê, beleza. Vamos aguardar os nossos colegas entrarem, os nossos seguidores, os nossos convidados. Boa noite, Na. Ai, eu não sei seu nome. Na, boa noite. Tudo bem? Muito bem. Aguardando os nossos convidados entrarem, todos, para que a gente possa convidar o nosso amigo especial da noite, né? Vamos aguardando os nossos amigos entrarem. Tá sem som aí? Não tá ouvindo nada, Dri? Nem agora? E aí, Dri, conta pra mim se você tá escutando. Gi, tudo bom? Você tá ouvindo o som daí, Gi? Tá me ouvindo falar? Tenta responder aí pra mim, Gi. E aí, Adriano, tá sem som ainda? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá, Gi? Legal. Boa noite, Maria, tudo bem? Tá me ouvindo, Má? Tá me ouvindo aí? Gi, tá ouvindo? E o Adriano, tá ouvindo, Dri? Pra gente testar logo se é o seu, se é o meu, né? Som ok agora? Ótimo, beleza. Tranquilo. Bom, vão entrando, né? E os nossos convidados vão chegando. Hoje nós vamos falar sobre temperamentos. E vai ser muito bacana cada um poder identificar o seu temperamento, né? Identificar o temperamento dos seus filhos, identificar o temperamento do marido, da esposa. Ah, Maria, legal. Tá ouvindo bem agora. Isso mesmo. Aproveitando, tanto a Má como a Gi, vocês estão enxergando os comentários que estão sendo digitados aí? Alguém pode me dar essa informação? Se vocês recebem, né, os comentários do chat, vocês vão vendo também ou não? Ai, agora eu não prestei atenção se a Maria escreveu agora esse sim, se foi antes. Se tá aparecendo para vocês os comentários. Que eu posso enxergar e o Adriano também, né? Sim? Ah, dá para ver os comentários? Beleza, tá escrito então, né, Gi? Você vê tudo escrito? As respostas de todo mundo? Porque depois a gente vai colocar um link e eu queria ter certeza que dava para enxergar. Beleza, vamos lá. Eu vou chamar o Adriano pra gente começar. Tá. Vamos lá, Adri. O Adriano agora. Obrigada pela informação, Maria. Valeu. Oi, Dri, boa noite. Eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Peraí. Adri, me ouve agora? Ouço. Peraí, deixa eu Ok, só ver se o meu fone também. eu coloquei o Fala, foninho Dri. aqui, tá, Adri? Ah, agora tô ouvindo. Beleza. Tá ouvindo Vamos bem lá. aí? Tô sim. Se você Maravilha, quiser eu subir coloquei um o pouquinho foninho. mais o Uhum, seu, como é que chama? Pedestalzinho, tripézinho, abaixar, aliás, para a gente te ver uhum. melhor.
Aê. Tá certo. Melhorou, Dri? Melhorou. Opa, tô te ouvindo bem. Eu sou Marinha de Ok. primeira viagem, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, Jane. Boa noite, Sônia. Já outros colegas entraram também, Maria, Gislaine, né? O pessoal já está entrando aqui. Estou muito contente por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada pelo Adriano Rocha, também aceitou fazer essa live comigo hoje, participar, falar um pouquinho, compartilhar um pouco da nossa aprendizagem, né? Enquanto estudantes de psicanálise que somos, né? E meu colega também de turma. Muito bem-vindo ao PS do Inconsciente, viu, Adriano? E vocês todos que já estão ao vivo aqui também, bem-vindos ao PS do Inconsciente. E como eu estava dizendo antes do Adriano chegar, nós vamos falar sobre temperamentos hoje, né? Uma oportunidade para você se conhecer melhor, saber qual que é o seu temperamento predominante, né? Conhecer o temperamento do esposo, da esposa, né? De quem convive com você e dessa forma poder compreender por que às vezes ele ou ela tem essas reações, né? Porque ele ou ela muitas vezes tem também essas atitudes, porque vem do temperamento. E você vai poder aproveitar também e aprender como lidar, de repente, com essas situações que acabam sendo conflituosas, né? Uma vez conhecendo o temperamento, a gente consegue, na verdade, melhorar a forma de comunicação, tá bom? Eu quero já passar logo a palavra para o Adriano, porque hoje nossa aula é muito informativa, tem bastante coisa bacana para a gente identificar aqui, né? Então, bem-vindo, Adriano. Fique à vontade, a live é toda sua, viu? Obrigada mais uma vez por você aceitar. Adriana, eu que agradeço o convite. Tá me ouvindo bem? Tô. Que bom. Eu gostaria de desejar uma ótima noite para você. A gente vai ficar um tempinho junto. Para todas as pessoas que estão nos acompanhando aí também pela live. A quem está na live nesse momento, eu ia pedir uma gentileza. Coloca aí de qual cidade que vocês estão falando, para a gente identificar vocês melhor, tá bom? Adriana, eu queria dizer que é um misto de satisfação, um misto de honra, tá? Para mim, eu me sinto assim, humildemente, com muita humildade, venho colaborar um pouquinho, né, com o conteúdo, com essa nossa live hoje, tá? Para mim foi muito uma honra, assim, tô até meio sem palavras, para poder fazer essa live com você, tá? Você que é Que legal, obrigada. minha colega de turma, né? Uma pessoa muito especial e uma aluna, assim, exemplar, tá? E com certeza vai ser uma profissional da área, né? Muito destacada, tá bom? Você então, também. Por isso, eu agradeço demais ao convite, tá? Foi para mim uma honra. Prazer é todo meu. Quando você comentou da gente fazer a live sobre o temperamento, eu achei a ideia fascinante, porque é algo que se aplica a todas as pessoas, né? E como é bom a gente poder colaborar com o crescimento das outras pessoas, né? Quando eu descobri um pouco mais sobre esse tema, estudando psicanálise, eu me encantei, né? E eu gostaria de compartilhar um pouquinho, juntamente com você, nessa noite, sobre isso com os nossos convidados, tá bom? Então vai colocando aí. Aproveitando, entrou mais amigos já. Boa noite aos que entraram agora. João, Guia Pati, Flinto aí, tem o Gelson. Tem bastante gente entrando já. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Muito bom. Vai colocando aí a cidade de onde vocês estão falando, tá bom? Para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês. Eu vou começar já, Adri, devido ao nosso tempo ser limitado a 60 minutos, né? Então, vamos passar um pouquinho do conteúdo já. Eu quero começar fazendo um desafio para você essa noite, tá? Esse desafio é um desafio conjunto. Esse desafio é um desafio em que você faça dessa live algo diferente em sua vida. Que ela venha a somar na sua vida e fazer um divisor de águas. Eu quero que você use esse conteúdo de modo muito ativa e faça da sua vida uma vida mais plena e das pessoas à sua volta também.
Se eu conseguir colaborar um pouquinho com isso na sua vida a partir de hoje, eu vou me sentir mais realizado ainda e vou ver que, eu vou me certificar que estou realmente na área certa, né? Que é a área de ajuda mental, a área de psicanálise, tá bom? Então esse é meu objetivo. Eu quero desafiar você que interaja ao máximo aí no chat, a gente pode responder algumas perguntas aqui, outras a gente pode responder depois, com mais tempo, tá bom? E se você quer entender um pouquinho como que você funciona, como as outras pessoas funcionam, como os relacionamentos funcionam, você está no lugar certo, tá bom? Se você quer parar de dar murro de ponta em ponta de faca, né? Se você é aquela pessoa que observa um monte de casamentos se desfazer, se é aquela pessoa que observa frequentes conflitos familiares, conflito com a sogra, né? Você percebe pessoas escolhendo carreira errada e mudando de curso o tempo todo. Então você está no tema certo, que é o tema de descobrir como que as pessoas funcionam e as escolhas delas corretas moldam a vida dela, tá bom? Responde aí no chat. Você quer melhorar o seu relacionamento? Você tem dificuldade de relacionamento com alguém da sua família, com o seu chefe? Coloca aí um joinha, coloca um eu aí se você sente dificuldade em se relacionar de alguma forma atualmente, tá? Dentro da sua própria casa, com o seu namorado, com o seu marido. Coloca aí no chat para a gente saber com o perfil das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, tá bom? Eu quero fazer com você agora um levante de tomada de consciência. Vamos conhecer um pouquinho sobre os perfis, tá? Conhecendo esses perfis, seremos pessoas mais produtivas, vamos evitar conflitos, tá bom? E não vamos querer imputar em outras pessoas coisas que elas não podem nos oferecer, tá bom? Pense nisso um pouquinho. Essa frase que eu vou dizer agora, ela tem muito a ver com esse tema de hoje. Agimos de modo praticamente automático e acostumamos com o nosso modo de pensar e agir. Por exemplo, algumas vezes você passa um perfume e depois de algumas horas você percebe que você não sente mais esse perfume. E às vezes você é assim na vida. Você toma atitudes, você tem comportamentos, executações automáticas. Você não tem uma autopercepção de perceber que às vezes o jeito de você falar, você magoa as pessoas. Né? Então, tire-se do automático. Para sair do automático, né, Bri? Uma busca de autoconsciência. Esse é o levante de hoje, tá bom? Saia do automático. Há quanto tempo você está adiando para começar aquele curso? Há quanto tempo você está tentando terminar aquele livro? Você já magoou alguém que ama e se arrependeu? Tudo isso aí tem a ver com o perfil, tá? De não se autoconhecer. Quantos jovens começam um curso, uma faculdade, e depois não termina? Né? Se você tem algum tipo de dificuldade nesse sentido, compartilha com a gente aí. Conhecendo-se um pouquinho de si próprio e dos outros, você se torna seres mais completos, pessoas mais completas, tá? Então, essa é a abertura que eu gostaria de fazer para vocês. Um desafio de autoconhecimento baseado nas informações que a gente vai trazer à luz hoje, tá? Nós não somos especialistas. Eu e Adriano somos estudantes de psicanálise. Nós somos pessoas interessadas no tema e gostaríamos de compartilhar isso com vocês, tá bom? Dri, vamos falar um pouquinho agora sobre o que é personalidade, o que é temperamento, o que é caráter, que é comum as pessoas confundirem isso. Isso que eu ia falar, até porque as pessoas põem tudo na mesma panela, né? Mistura tudo. Okay. Exatamente. Há uma diferença enorme. E todas essas características é importante a gente saber porque elas falam da gente, né? Quantas pessoas aí que estão com uma certa idade de vida e até hoje não sabe como que elas funcionam. Porque o ser humano não vem com manual de uso, não vem com manual de operação, né? A gente descobre as coisas caminhando, no decorrer da vida, né? E é conhecendo essas características que a gente vai ser pessoas mais completas. Bom, vamos começar falando um pouquinho da personalidade.
podemos dizer que a personalidade é um conjunto de características psicológicas marcantes que nos tornam únicos e determinam a nossa forma de pensar, de agir, de se comportar e de experimentar o mundo, tá? A personalidade, ela é formada por fatores biopsicossociais, tá? O que seriam isso? São aqueles fatores e características herdadas, né, que são genéticas, e são aquelas características que são aprendidas, né, no nosso meio familiar, né, na cultura, nas experiências que nós vamos vivendo. Então, é formado basicamente por esses fatores a personalidade. Só para citar, por exemplo, o pai da psicanálise, Freud, né, ele diz que a personalidade ela é construída até por volta dos 5 anos. Né? E depois que a pessoa se tornou um adulto, a personalidade, ela praticamente está formada, ela não muda mais, tá? Vocês podem ver a personalidade... Isso, exatamente, tá? Bom, isso é personalidade, tá? São esses fatores aí, herdados e aprendidos. Dentro da personalidade, nós podemos fazer 2 divisões, né? Claro que isso é muito abrangente, né? Tem várias categorias. A gente está dando aqui uma pincelada nesses itens, né? Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho de uma característica da personalidade, um subitem da personalidade, que é o temperamento, tá? O que é temperamento? Qual a diferença aí do temperamento para o caráter, por exemplo? O temperamento, que é uma característica da personalidade, ele é hereditário, tá? Então, ele nasce com você. Você herda dos seus pais o temperamento, né? Quantas vezes vocês já devem ter ouvido a frase assim, olha, fulano tem um temperamento do pai, né? Fulano tem o temperamento da mãe, tem um temperamento ruim, né? Quantas vezes a gente não ouve isso? Tem temperamento ruim, como se tivesse temperamento ruim ou bom, né? Existe apenas temperamento, não tem o melhor ou o pior. Bom, então o temperamento é hereditário. Então, eu pergunto para vocês, os bebês têm temperamento? O que você acha, Adriana? Com certeza, né? Ele nasce conosco, então ele já tem, de alguma forma, algumas características próprias dele, né? Exatamente. O próprio bebê já rapidinho fazer birra. Rapidinho. Já está demonstrando o temperamento. Exatamente. Exatamente. Aqueles mais chorões, né? Aqueles mais calminhos que vai no colo de todo mundo, né? Já está demonstrando temperamento, ou seja, é hereditário, tá bom? É algo, praticamente, é algo único. Então, poderia comparar o temperamento com a digital, pessoal. Praticamente, né? Para vocês fixarem melhor, o temperamento é como algo mineral, não se muda, tá? Ele é controlado, mas não se muda, é como a digital, ele te acompanha o resto da vida, tá bom? O temperamento, ele determina tudo, tá? Mas ele é apenas o ponto de partida. O temperamento também não sacramenta a pessoa como vai ser o resto da vida, tá? Isso é importante. Estamos falando de seres humanos, não de máquinas, tá bom? Então, o temperamento... Né? Exatamente. Quanto mais a pessoa evolui, menos é determinada pelo temperamento, tá? A conduta da pessoa vai se construindo, tá? Bom, agora um outro item da personalidade, o caráter, né? Conhecido também como índole, está ligado aos valores morais adquiridos dos pais, tá? Que são baseados a todos aqueles modelos que os pais nos ensinam, tá? Então, analisa vocês aí. Os pais têm sido bons modelos para os seus filhos? Pergunto para vocês. Os pais de vocês, nas atitudes dos pais de vocês, havia concordância entre o que eles falavam e o que eles faziam? Né? Talvez vocês tenham tido um pai que falava assim, não fuma, não bebe. E o pai bebia, fumava. Ou fazia algumas coisas erradas, né? Jeitinho brasileiro, de querer levar vantagem. Então, isso é o caráter. A gente pega o caráter baseado nos modelos dos pais e também as situações que estamos expostos, né? Bom, o temperamento, então, é a forma que nós reagimos emocionalmente diante das situações. E pode ser expressado através de comportamentos e do nosso humor, tá bom?
Para ficar mais nítido, né, Dri? Tem aquela pessoa que tem aquele comportamento mais explosivo, para as pessoas saberem na prática como que é isso, né? As pessoas são conhecidas pelo comportamento delas, né? Quantas pessoas não falam assim, olha, a pessoa tem um temperamento muito forte, né? Então nós somos observados e definidos pelo nosso comportamento. Olha a importância de se conhecer o que é temperamento, tá? Ele norteia a nossa vida, nossas ações. Todos os resultados da nossa vida, eles estão ligados a essa forma comportamental, a esse padrão comportamental. Conhecendo esses temperamentos, a gente pode evitar, por exemplo, que muitos relacionamentos, muitos casamentos se desgastem, né? E aí, não é porque acabou o amor ou a atração física, é porque a pessoa não conhece o temperamento de quem ela está convivendo. E aí ela quer mudar o outro. Lembra da frase no inicial que eu falei? As pessoas ficam dando murro em ponta de faca. E aí o que acontece? Acaba acabando o casamento, né? O índice de término de casamento está altíssimo atualmente. Acaba perdendo dinheiro e tempo porque troca de faculdade, né? O não se conhecer, ele tem um preço muito caro para as pessoas. Vamos entender um pouquinho, a partir de hoje, onde que vocês estão errando, onde que as pessoas estão errando, tá bom? Vão colocando no chat aí, pessoal. Aqui, ó, tem no chat aqui um comentário do João. Os pais têm influência no temperamento dos filhos. Há uma tendência dos filhos terem o mesmo temperamento dos pais. Você quer responder, Adri? Sim. Sim. O temperamento, ele é herdado dos pais, né? Então, com certeza, tem o componente dos pais na genética dos filhos, né? Então, realmente, o filho é a mistura do que é o pai e a mãe, né? No temperamento. E geralmente prevalece um temperamento principal, tá? Dos 4 temperamentos, um é principal e os outros 3 são características complementares, tá bom? Eles temperam, olha o nome, temperamento, eles temperam, tá? Se tiver só um tempero igual o sal, fica ruim, não fica? Então, a gente precisa de tempero, a gente não pode ser uma coisa só, né? Mas geralmente há uma característica marcante sim, tá? Tem um pouquinho de pimenta. Exatamente, um pouquinho de pimenta. Às vezes tem que pôr um pouquinho de açúcar ali para quebrar a acidez. A acidez do molho, exatamente. Eu vi uma frase uma vez, Dri, que diz o seguinte: se você quer conhecer como que é os pais de um filho, né? É só olhar para o filho. Essa frase, ela denota bem sobre isso, né? O filho diz muito como que é os pais, né? Então, ele herda dos pais o temperamento, mas o temperamento ao longo da vida, ele pode ser domado, ele pode ser moldado, tá? Ele não altera o comportamento, é algo instintivo, mas você aprende a controlar, tá bom? Com o passar do tempo, as experiências que você vai vivendo. Então, o temperamento ele é inato, tá? Assim como a impressão digital, não muda. Mas a forma que ele se expressa, ele pode ser controlada, apesar do impulso estar dentro de nós o tempo todo, tá? Uma metáfora para isso, Dri, seria, por exemplo, o cultivo do bonsai, né? Que é uma da cultura japonesa, né? Aquela arvorezinha bonitinha dentro do vasinho, né? Então, o bonsai, ele contraria um pouquinho aquela frase, né? Pau que nasce torto, né? Nunca se endireita, não é isso? Morre torto, nunca se endireita. O bonsai, ele é uma boa metáfora para isso. Por quê? Você consegue moldar o bonsai. Ele continua sendo a mesma árvorezinha dele, mas você com o araminho lá, você consegue colocar o galho mais para cá, o galho mais para lá, você faz uma poda onde você não quer que o galho cresça. Então o bonsai denota muito bem o que é o temperamento na vida da gente. Ele é moldável, ele é controlado. Tá? Ou seja, não precisa necessariamente morrer torto, só porque nasceu torto, né? Exatamente. Eu penso na vida que tudo que é radical não é saudável. A gente está falando de ser humano que evoluiu graças à flexibilidade, à capacidade de adaptação, né? Deste modo, né, nós sobressaímos a natureza, né? Um ser pensante,
que é flexível com as suas características, pontos fortes e também defeitos, mas ele se molda e o ser humano foi evoluindo. O nosso temperamento é assim, tá? Uma pessoa que tem um temperamento difícil, ela não precisa de morrer com um temperamento difícil. Ela tem que ter um pouco de empatia com os outros, né? E tem também aquelas questões que, de repente, a pessoa tem vivido um trauma, né, muito grave, e isso transformou muito o jeito dela ser, o temperamento dela, que era de uma pessoa expansiva, alegre, se tornou fechada, interiorizada, né, introspectiva. Então, realmente o temperamento ele se amolda também com as questões que a gente tem passado e vivido, né? Muito se ela bom, não Dri. tiver consciência, se ela não trabalhar a tempo essa questão de melhorar a sua angústia interior, resolver o seu trauma, ela vai ficar com esse temperamento alterado quando ela poderia estar usufruindo, né, do temperamento que ela tinha anteriormente, né, no sentido Muito de bom. que era um temperamento extrovertido, era legal, e de repente se fechou e tudo mais por conta de um trauma. Muito bom, Dri. Você exemplificou aí a questão das experiências, né? Que a pessoa vai vivendo ao longo da vida. E ela vai se modificando, né? De acordo com a forma que ela lida com esses traumas, com essas situações da vida, né? É como ela percebe o mundo, é que ela vai se temperando, né? Que ela vai ficando um pouquinho mais com características não tão predominantes. Então, por exemplo, se ela é muito nervosa, ela começa a ficar um pouquinho mais calma, de acordo com as situações, né? É a tal da resiliência, né? A pessoa vai se moldando, tá bom? Sim. Um exemplo interessante, Dri. Isso, vou falar dos tipos. Eu vou falar um pouquinho aqui também dos temperamentos. É o seguinte. Imagina o seguinte, irmãos gêmeos, Dri. Os irmãos gêmeos, né? Dos mesmos pais ali, o que acontece? Olha só que exemplo para entender bem a parte de temperamento. Eles são criados praticamente da mesma forma, passam por experiências muito parecidas, né? Tem a mesma genética ali, igual, né? Só que o que acontece? Eles podem ter temperamentos diferentes. Olha, nasceu dos mesmos pais, só que cada um vai perceber a vida de um jeito muito único. O ser humano não tem um igual ao outro. Mesmo os gêmeos, cada um tem, né? Isso mesmo, Maria, tem esperança. É exatamente isso aí. Essa é a palavra-chave. Muito sábia, muito bem. Eu queria agradecer, inclusive, a presença do Aníbio, meu amigo, da Débora. Que honra ter a Débora aí na live também, viu, Débora? Obrigado pela presença, tá? Bem-vindos todos, queridos. Exato. Dri, foi o que você falou agora. Vamos falar dos tipos, né? Sim. Os tipos que eu vou falar aqui não é invenção, pessoal, do Adriano aqui, Roche, nem da Adriana Mancini, viu? Nós não somos os criadores dos temperamentos. Existem muitas pessoas que colaboraram com isso, tá bom? O principal aí que começou com isso foi o filósofo grego Hipócrates, né? 400 antes de Cristo, considerado o pai da medicina. Ele que criou a teoria humoral, tá? E que relaciona com os temperamentos com os elementos da natureza, terra, água, ar e fogo. Outro que colaborou bastante foi o médico e filósofo grego Galeno, né? Ele é muito conhecido como o pai da medicina ocidental, né? E vem sido aprimorado ao longo dos séculos, tá bom? Então, não foi nós que criamos. A gente está se baseando em informações já que são conhecidas por muito tempo, tá? E vem sido aprimoradas. Dri, basicamente, pessoal e Adriano, nós temos 2 temperamentos mais voltados para agressividade, meio que raiva, tá? Que seria o colérico e o sanguíneo. E temos 2 temperamentos mais voltados para tristeza e pouca agressividade, que são chamados de fleumáticos e melancólicos, tá bom? Para facilitar a exemplificação, a gente vai usar uma característica também muito utilizada em coaching, em que associa os temperamentos com algum tipo de animal, tá bom? Para ficar aí mais didático para vocês. Isso, as características, tá? Bom, nós somos apenas um temperamento? Não. Nós somos uma mescla dos 4 temperamentos. Um é mais predominante, né, mais dominante, e os outros vão tendo intensidade menor
de influência no na nossa personalidade, tá? Uhum. Mas as características mais marcantes é o que vai determinar o nosso temperamento dominante, tá bom? Uhum. Valéria, muito bem. Boa noite, Valéria. Obrigado por estar aí na live com a gente, viu? Uhum. Bom, Valéria é nossa colega de curso, que bacana, viu? Muito bem. Quero deixar um questionamento para vocês, eu quero que vocês respondam no chat aí. Vocês acham que os opostos se atraem? Manda aí um sim. O que vocês acham disso aí? Vai respondendo aí que eu vou começar a falar para vocês do primeiro temperamento. Isso, é isso aí. Os opostos se atraem? Escreve aí a sua opinião no chat aí. Vamos participar aí. Vamos fazer a diferença aí nessa noite. O primeiro temperamento, Adriana, que eu vou trazer para vocês é o temperamento colérico, né? Para vocês terem uma ideia, o animal símbolo desse perfil colérico é o tubarão. Olha só que animal, né? Bom, por que o tubarão? Olha os dentes. Olha os dentes. Olha os dentes afiados. O tubarão. Exatamente. O tubarão. Olha lá, o Aníbal respondeu sim, os opostos se atraem. Muito bem. Sim, então, o perfil tubarão. Isso. Ele é mandão, né? Então, a frase do tubarão poderia ser assim: quem manda aqui sou eu. Quantas pessoas vocês não conhecem, né? Josi, boa noite, Josi. Que bom que você está aí na live também. Então ele fala assim: quem manda aqui sou eu. Vocês já conheceram algum chefe que é assim? Ou alguém que em certo momento da discussão falou assim: quem manda aqui sou eu? Muito bem. Como um bom tubarão, colérico, ele é um líder, ele reage rápido, ele se coloca à frente, tá? Ele quer puxar, né? Ele se coloca à frente das pessoas, ele encara bem o desafio e a pressão. São bons líderes e faz acontecer, tá? Baseado nisso, Dri, qual profissão aí que você acha que poderia se dar bem como temperamento colérico? Claro que é uma tendência, né? Mas qual profissão que tem um dom natural aí para seguir aí como colérico, na sua opinião? Militar. Da área militar, o pessoal da área militar, né? E cargos de chefia também, cargo de liderança, né? Isso. Para facilitar também, aí para ficar mais didática essa teoria do colérico, eu gostaria que vocês guardassem que o símbolo do colérico é o fogo, tá? Por quê? É quente e seco, tá? E o fogo, ele busca a expansão, ele deixa uma marca e ele vai para cima, entendeu? O colérico, então imagina o seguinte: o colérico tem olhos de fogo. Quando você olha para uma pessoa que ela fica te encarando bem, você pode ver que tem um traço de colérico ali. Aquela pessoa que é difícil você encarar, tá bom? Boa noite, Ulisses. Está acompanhando com a Maria aí. Um abraço para você. Olha lá, Miriam Mancini. Miriam, minha irmã. Seja bem-vinda. Bom, agora, Adri, vou falar um pouquinho de como que é fisicamente, como que a gente pode conhecer um colérico baseado em algumas características físicas. Como eu comentei, ele tem olhos penetrantes, olhos de fogo, tá? Ele geralmente é uma pessoa mais entroncada, tá? E tem um andar firme, geralmente pressionando mais o calcanhar, tá? Boa noite, Fernanda. Isso, que bom que você está aqui com a gente também. Então, Dri, é muito interessante isso. Se você quer conhecer um colérico, né, uma pista é você ver a pessoa na praia caminhando. Se ficar aquela marca do calcanhar dele na praia, aquela marca bem vista, é um sinal que pode ser um colérico caminhando por ali, tá? Então, esse é um temperamento focado em resultados e com uma certa imagem de herói, tá? É o realizador. Se você perguntar, Adriana, por um colérico, né? E aí, como foi o seu final de semana, né? Então, você chegou lá no trabalho segunda-feira, você pergunta para ele. Geralmente, ele vai responder o seguinte, né? Ele vai responder para você o desafio que ele conseguiu vencer no final de semana. Ele vai contar os feitos dele, entendeu? Essa é a característica dele, é um realizador, tá? Ele é uma pessoa, né? Detalhando um pouquinho mais, com muita energia, planejadora, pontual. Olha essa característica,
né? Pontual, aquela pessoa que detesta ficar esperando, fica nervosa. Pessoa prática, impulsiva, inquieta, ativa, dominadora, ambiciosa e com forte autoestima. É uma pessoa que coloca os objetivos, né? É focado em resultados à frente das pessoas, tá bom? Se for para a gente definir aí uma pessoa com uma característica, assim, para vocês entenderem um pouquinho, vamos entender um pouquinho aí o presidente dos Estados Unidos, né? Ele é um típico colérico. Olha o jeito que ele age, né? Ele faz, depois ele pensa. Ele atira, né? E primeiro ele atira, depois ele vê para onde que ele atirou, né? É uma característica, um exemplo, tá? Sendo uma pessoa que foca em resultados e as pessoas ficam em segundo plano, então o que acontece? Vamos falar um pouquinho dos pontos fracos que ele pode melhorar. Geralmente ele é grosseiro, tá? É aquela pessoa que geralmente ela tem uma grande discussão com você, se ele for confrontado. Porque ele quer que a opinião dele prevaleça. Exatamente. Bom, só que ele é uma pessoa que, ao mesmo tempo que ele tem uma opinião forte e as pessoas ficam em segundo plano, ele é uma pessoa que ele é sentimental, né? Ele é uma pessoa que tem um senso de justiça. Então, se a pessoa chegar nele, então, por exemplo, você tem um chefe colérico, né? Muitas pessoas pegam e abandonam a empresa, falam assim, o meu perfil não dá certo com a minha chefia, né? Então, o que acontece? Você quer enfrentar esse desafio, né? Então, para você enfrentar é muito simples. Quando você topar com um colérico na sua frente, tá cheio deles por aí, porque os coléricos não passam em branco, são muito fáceis de você encontrá-los. Você deve falar olhando para os olhos dele, tá? De certo modo, se você abaixar a sua visão, ele vai te subestimar. Então você olha para ele, expõe os seus argumentos de modo tranquilo e ele vai te ouvir muito bem, tá? Contudo, se você falar num tom mais alto que o dele, sabe o que vai acontecer, Adri? Vai ter gritaria, acho, não? Vai ter gritaria, ele não vai aceitar. O colérico não vai aceitar. Então fale no mesmo tom que o dele, exponha seus argumentos, tá? E desafie ele. Desafie ele. Se você quer um resultado com colérico, ele é movido por resultado, você fala assim para ele, duvido que você faça tal coisa. Né? Se você está pleiteando um curso lá na empresa, em vez de você ficar reclamando para o chefe que não te paga o curso, que a empresa não paga, né? Desafia ele. Fala assim, eu duvido que você consegue, né, tal curso, né, para mim. Você desafia ele, ele vai atrás para você. Né? Só que você tem que ter boa argumentação, né, com ele. Serem desafiados. Exatamente, tá bom? Adri, imagina aquelas mulheres coléricas. O que tem de separação quando a mulher tem um perfil dominador, né, que é o perfil principal colérico? É aquela mulher que o homem acaba se separando rapidinho, porque conflita com a masculinidade do homem. É aquela mulher difícil de se relacionar. O homem não aceita de jeito nenhum com a mulher colérica. Geralmente dá muita briga, tá? Vai vendo se tudo isso aí faz sentido para você, se você tem casos assim parecido perto de você, tá? Coloca aí no chat aí, manda um joinha, manda um sim, compartilha com a gente aí se está fazendo sentido para vocês. Uma curiosidade, Dri, é que independente do temperamento do homem, o que é mais importante para um homem é ser respeitado. Muito mais importante do que ser amado, é ser respeitado. Essa é uma grande dica. Então, quando existe uma mulher com temperamento colérico, né, e vai bater de frente, seja qual for o temperamento desse esposo, vai entrar em conflito sim, porque ele também é uma característica do homem desejar ser respeitado muito mais do que ser amado. Então, esse é um detalhe bacana da gente pensar aqui também, né? Muito bom. A Valéria comentou que não chora, né? Valéria, eu ouso a dizer que o colérico você não vai ver chorando em público, tá? Mas ele tem lá no fundo, ele tem um sentimentalismo, sim. Ele vai chorar sozinho, tá? Então, em público vai ser difícil você ver um colérico chorar. Bom,
Falei um pouquinho, Dri, dos pontos fortes, né? Das características que podem ser melhoradas, né? E agora vem aquela chave, né? Eu vi numa outra live, acho que é o César Bueno falando. Eu vou te dar uma chave agora para você destravar esse relacionamento, né? Então eu vou parafrasear o César Bueno, que é o seguinte. Eu vou te dar uma chave anti-incêndio. Como você lida com o colérico? Muito bem. A chave é você tratar ele com respeito, como a Adri disse, com calma, olhando para ele com firmeza, sem desafiá-lo, tá? De igual para igual. Expõe os seus argumentos num tom, se possível, até um pouco mais baixo do que o dele, e não confronte ele, tá? Mas sim expõe as suas ideias, conversando bastante com ele. Apesar do colérico parecer ser muito agressivo, combativo, ele sabe ouvir muito bem quando a pessoa tem uma boa argumentação, tá bom? Como ele é pontual, outra dica, né? Outra chave, ó, vamos destravar o relacionamento colérico, pessoal. Outra chave, não faça um colérico esperar, tá? Ele é pontual. O colérico, ele não, no Brasil, ele passa muita raiva, porque geralmente não se começa as coisas com pontualidade, né? O colérico é aquela pessoa que o pessoal marca um happy hour, marca um café, e aí ele é o primeiro a chegar, né? Chega até um pouquinho antes, aí todo mundo chega 10 minutos depois, ele tá com um bico desse tamanho, tá? Vocês vão identificar o colérico com muita facilidade nessas duas características. Bom, então, passei para vocês a chave anti-incêndio aí, para vocês tratarem, se darem bem com o colérico, tá bom? Vocês viram que ele tem características que fazem a diferença. Os coléricos são muito importantes. É importante a gente saber lidar com eles, tá bom? Dri, só colocando, nós temos 13 minutinhos, tá bom? Oi, Dri. Nós temos 13 minutos na live, 13. Só para você se organizar. Decorrido, né, Dri? Corrido. Passa, ó, a gente nem percebe. Verdade. Vai terminar às 9h30, Dri? Exatamente. Ok, o tempo voou. Então, beleza, eu vou dar uma corridinha, tá bom? Beleza. Vou falar um pouquinho, Dri, do fleumático, tá? O fleumático é aquele perfil que é calmo e focado em pessoas, tá? Ele é gentil, ele é ouvinte, ele é amoroso. Ele pode ser, para entender melhor esse perfil, pode ser comparado com um gato, tá bom? Ele é carinhoso, ele é gentil, ele é focado nas pessoas. São pessoas que dão muito bem em áreas humanas, tá bom? Profissões que se dão bem para essa área, professores, escritores, médicos, tá bom? Podem ser ótimos bombeiros, porque diante das crises, eles mantêm a calma e conseguem seguir o ritmo, tá bom? Os fleumáticos, eles têm os seguintes pontos fracos. Eles são muito conservadores, não gostam de mudanças, são inseguros, se magoam com facilidade e não reagem bem a críticas, tá bom? Bom, como lidar aí com o fleumático? Vamos dar a chave para anti-incêndio contra o fleumático. Como eles não respondem bem a comandos para fazer as coisas, eles ficam esperando as pessoas fazer, então evita dar comando aí para o fleumático, tá bom? Então, por exemplo, se você tem aquele marido fleumático, não queira brigar com ele porque ele não tem iniciativa, tá? Porque a calma dele pode ser confundida com desinteresse, mas não é. É uma característica natural dele, tá bom? Geralmente os fleumáticos são mais lentos, então por isso não tente acelerá-lo, que ele não vai gostar, tá bom? Dri, eu vou pro temperamento sanguíneo agora, tá bom? Ô, Dri, você quer fazer o seguinte? Continuar a live em seguida? Aí todo mundo entra de novo e a gente pode trabalhar com um pouco mais de detalhe, né? Uma parte 2? Nossa, que rápido, aconteceu, que triste. Então o pessoal não Dri, a hora que você falou 15 minutos. A hora que você falou 15 minutos, eu me surpreendi. Sinceramente, o tempo voou. Voou. Então a gente pode fazer uma parte 2, tá? Tá, na sequência. Explica aí, como que vai ser, Dri? Vai terminar, aí depois o pessoal clica lá de novo? Isso, tá? Me dá um minutinho só para eu salvar essa live, aí eu entro de novo e todo mundo entra no mesmo link,
porque senão, Legal. vai ser muito corrido, e é um tema bacana para a gente trabalhar com calma, né? Ótima ideia, Então, ótima ideia. volta no fleumático, fala o que você tinha que falar. Quando tiver faltando Beleza. segundos, eu aviso. E aí a gente já Uhum. entra na outra. Beleza, pessoal? Vai dando joinha aí se vocês vão ficar com a gente? Pode ser? Legal. Beleza? Rodrigo, então, quando terminar, o pessoal espera uns minutinhos, que é o tempo de você conseguir salvar a primeira parte da live. Aí, assim que aparecer lá no seu desenho da sua página ao vivo, eles clicam de novo para entrar, correto? Isso, Beleza? beleza. É isso mesmo, tá Muito bom, bom, pessoal? muito bem. Isso, o pessoal tá dando um joinha aí pra gente saber com quem que a gente vai continuar, né? Eu gostaria que fosse com Maravilha, todos. maravilha. Aê, legal. Sobre o fleumático, Dri, eu queria acrescentar, então, que o elemento que representa o fleumático, né? O elemento natural é a água, tá? É a água. Por que a água? Porque ela envolve, ela se molda, ela acomoda rápido. Para vocês, de forma didática, para vocês entenderem como que é o fleumático, se vocês pegarem, né, um recipiente com água, vocês colocarem a mão, quando você tirar a mão, a água já volta, tá? Ela rapidamente ela se acomoda de novo, tá? E ela não fica nenhuma marca, tá? Ao contrário dos outros elementos, né? Ela tem essa característica. A gente falou do fogo anteriormente, do colérico, a gente está falando da água, tá? São elementos que representam esse temperamento, tá bom? E assim como a água, ela fica parada. Se você não for lá e mexer no recipiente, ela vai ficar parada, entendeu? Assim também é o fleumático, tá? Ele fica na dele. Ele não é de muito receber comando, não. Ele fica tranquilinho na dele lá. É aquele marido que não gosta de lavar louça, é aquele marido que o quintal tá sujo e a mulher tem que pedir para varrer, entendeu? Então, é aquelas pessoas que ficam tranquilas, igual água parada, entendeu? Isso é o fleumático. Por isso que o elemento é água. Bom, mas eles são capazes, assim como a água, né, de manter um esforço constante e por um longo tempo. Eles são precisos e meticulosos. A água não consegue ir desbastando uma rocha, ela não dá forma para uma rocha, né? O atrito ali, ela vai... Então, esse esforço constante da água, né, ela consegue, em um longo tempo, constante, é onde ela consegue os resultados. O fleumático é assim também, tá? Devagar e sempre. Se você tem, devagar e sempre, o fleumático, uma característica importante, lembrando do gato, ele tem uma tendência ao sobrepeso. Entendeu? Então, o fleumático, baseado nisso, se quer agradar um fleumático, faz o quê, Dri? Dá alimento para ele. Dá alimento para ele, chama ele para comer na tua casa. Né? Vamos convidar para jantar fora, almoçar fora. O negócio dele exatamente. Comida italiana. Isso. Quer agradar um fleumático, chama ele para comer. Tá? É aquela pessoa que tem olhos amigáveis, tem um andar mais lento, tá? Tem aquela cara de satisfação, né? Tipo é aquela gato, cara legal. É tipo gato, uma cara boazinha, tá bom? Uma cara amorosa. Como tem essa característica de, diante das crises, manter a calma e seguir o ritmo, eu coloquei aqui que um povo que tem essa característica é o povo inglês, né? Quem lembra aí do filme do Titanic, lá o navio do Titanic afundando, né? Que era um navio inglês, e a orquestra tocando lá tranquilo, né? Essa é uma boa, um bom exemplo, é uma boa metáfora para vocês saberem como que é o fleumático, tá bom? O navio afundando e os músicos tocando até o último instante. Exatamente. Então, diante da crise, segue o ritmo. Olha como que cada temperamento é importante. Cada temperamento é importante, né? Pontuais como os ingleses e tranquilos como os ingleses, é isso? Exatamente. O que eu vou colocar aqui mais sobre o fleumático, Dri? Eles têm extrema dificuldade com a arrogância dos coléricos. Olha o conflito. Ah, mas por que aquele casal briga direto? Olha só. A gente falou do colérico. Fleumático, né? Com colérico. A gente falou do colérico, agora tá falando do fleumático. Olha só a diferença de temperamento, como pode dar ruim, como se diz, né? Uma pessoa que é muito tranquila, né?
que é muito tranquilo, sem iniciativa, com um que é tubarão. Olha só. Essas combinações é importante quando vai começar um relacionamento, que está conhecendo uma pessoa, que vai ter um sócio numa empresa. Pensa bem. Olha só. Então, expliquei para vocês o sistema anti-incêndio, né? Que eles não gostam muito, não respondem bem a comandos, são pessoas lentas, tá bom? 10 minutinhos, Dri, eu vou falar agora do sanguíneo, tá bom? Tá. Mas aí, você terminou essa questão que você queria passar do fleumático? Senão a gente termina o fleumático e entra o sanguíneo no próximo. Muito bem. Posso acrescentar só uma coisinha do fleumático? Não, pode. Faz tranquilo o fleumático, porque a gente vai ter uma hora para fazer os outros. Legal, Dri. Né? O fleumático é o seguinte. Não, fica de boa. Ele é calmo, ele é tranquilo, mas eles são muito vingativos, tá? Não perdoa fácil. Não perdoa fácil. Olha só, como às vezes parece que é um temperamento bom, né? Mas tem características, olha só, ele é vingativo. Seu lado bom e seu lado ruim. Exatamente. Sabe aquele crime, Dri, da mala? Olha só que horrível, né? A gente já teve um no passado aí, recente, né? Aquele crime da mala em que a esposa, né, mata o marido, coloca as partes do marido, né, corta, coloca em mala, né? E aí vai lá e some com as malas, né? Pode ser que tenha sido feito por alguém que tenha um temperamento fleumático. Claro que a gente está falando ali, né, de um transtorno antissocial, mas ilustra muito bem como que pode ser. O fleumático irado, ele é vingativo. Quero que vocês guardem essa metáfora, ele é vingativo, tá bom? Parece ser muito bonzinho, tranquilo e calmo e dócil, mas ele pode dar uma unhada, assim como aquele gato. Não mexe com tá ele, bom? então. Mesmo que não seja mexe sem com querer. ele. Não contraria o gato, deixa ele lá deitado. Mas é bem tipo do gato mesmo, né? Porque a gente fala que gato é traiçoeiro, não é isso? Aquela cara de fofo, mas se ele se sentir acuado, ele ataca, né? Exatamente. Muito bom, Dri, muito bom. Ô, Dri, focando agora um pouquinho, que a gente tem uns minutinhos, eu queria falar assim, para quem é pai, né? Para quem é educador, como reconhecer aí o temperamento na criança, né? Pessoal, na colérica, você que tem um filho colérico, vou te dar uma chave aí para relacionamento com ele, né? O filho colérico é o seguinte, ele detesta contestação. Ah, mas ele é filho. Mas o temperamento dele é que ele detesta ser contrariado, tá? Ele se coloca acima de tudo e de todos, tá? Baseado nisso, para você lidar com o filho colérico, não adianta simplesmente falar não. Você vai ter que explicar para ele com respeito e muito diálogo. Bom, essa é a dica para você lidar com criança colérica. É aquela criança que bate o pé, joga as coisas que é do jeito dela. Vai ter que conversar com autoridade com ela. E já que eu falei do fleumático, eu queria falar um pouquinho de criança fleumática também. Geralmente é aquela criança um pouquinho mais gordinha, tá? Ela é mais acomodada, mais tímida, tem um olhar mais tem um andar mais desajeitado, tá? Com um olhar mais sereno. Ela geralmente é difícil de se irritar e obedece bem às ordens, tá? Como agir, né? Com a criança fleumática? Não tente empolgá-la. Deixa ela sentir bastante tédio. Vai chegar uma hora que ela vai se movimentar naturalmente e vai se desenvolver. Entendeu? É natural dela ficar mais tranquila mesmo. Não queira ficar motivando ela, que ela não vai gostar muito, tá bom? Rodrigo, o João fez uma pergunta que a gente poderia falar um pouquinho antes de terminar, né? Que os psicopatas geralmente têm quais temperamentos? Você quer fazer alguma colocação? Olha, você viu que o fleumático é um deles, né? Porque mesmo os psicopatas, eles não entregam o planejamento deles, o que eles estão elaborando, o que eles estão pensando em fazer. Vai tudo na surdina, bem quietinho, bem tranquilo, né? E de repente surge, através dos noticiários, o que aconteceu, quem foi, né? Dependendo da situação de ter sido identificado, localizado, mas um dos temperamentos, então, é o fleumático, né? Porque é aquele do tipo que você
não mexe com ele, que ele tem o lado em que ele se ira, né? Então, é um dos temperamentos. Por causa dessa característica, mais bonzinho, mas ele pode reverter totalmente, né, a postura dele. O melancólico, ele também tem as suas características explosivas, né? É muito difícil tirar o melancólico de cena, né? De tirar ele daquela calma, aquela paciência, que a gente vai ouvir o Adriano falar um pouquinho sobre ele, né? Mas a verdade, João, né? É que todos os temperamentos vão ter características mistas. Ele vai ter um perfil mais marcante num dos 4 temperamentos, né? Onde você vai encontrar a maioria das características. Mas ele acaba tendo nuances, assim, de um pouco de cada. Então, você sempre vai, de repente, até encontrar um psicopata com algum outro tipo de temperamento, que não seja necessariamente esse do fleumático, né? Por ser justamente uma postura mais de se revelar, né? Mas você vai encontrar a impulsividade que ele tem, tudo mais, por exemplo, no perfil de um sanguíneo, né? No perfil de um colérico, mas não que ele possa ser sempre um fleumático, né? Depende muito também das outras características, como o Adriano falou, né? Hereditário, né? É uma outra questão também, né? Ser psicopata não é uma questão de temperamento. Então, ele vai poder ter qualquer tipo de temperamento, né? Não é um temperamento X que é mais para os encontrado nos psicopatas, por exemplo, né? Bom. E aí, Dri? Dri, eu vejo da seguinte forma, tá? As suas colocações são colocações muito boas e eu acrescento o seguinte. O fleumático, ele é praticamente o psicopata é praticamente um camaleão. Então ele passeia por todos os temperamentos. Eu não vou apontar nenhum deles. No sentido que ele tem todas essas características que você passou, então ele é meio que camaleão. Ele vai se mudar de acordo com a pessoa que ele quer também, né? Dominar, de acordo com o interesse dele. Então, se for para ele se dar bem com outra pessoa de perfil colérico, ele vai ser colérico, ele vai se agradar, ele vai ser meio que espelho do outro. Ele vai ser, se for para agradar um fleumático, ele conseguiu o que ele quer, ele vai se passar por fleumático. Então, ele é muito inteligente. O psicopata é 100% razão. Então, ele vai se moldar de acordo com os interesses dele, tendo características principais de dominação, né, de muita criatividade, de boa argumentação, né? Só que foi muito bom essa questão do João, no sentido que ele pode ter um pouco de cada temperamento, mas sabe o que ele não tem, Dri? Caráter. Não tem caráter. Ele pode ter qualquer um desses temperamentos, mas ele não tem caráter, né? Ele não tem valores morais, tá bom? A gente pode fazer uma live só sobre o psicopata que dá muito pano pra manga, tá bom? Com certeza. Aníbal, a gente vai responder as suas questões, ou aqui no chat, ou depois, tá bom? E pode deixar que a gente vai falar sim, tá bom? Como o tempo é curto, tá? A gente vai respondendo sim, tá? Isso, não tem bom caráter, exatamente. Exato. Dri, se você quiser finalizar, que já deu tempo, aí a gente entra novamente e continua com os outros 2 perfis, pode ser? Isso, pode. Vamos só falar para o pessoal. Então, nós decidimos, né, que nós vamos encerrar essa live agora e entrar de novo, tá? Fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2, porque faltou falar ainda dos sanguíneos. E melancólicos. E do... Melancólicos. E dos melancólicos, beleza? Então, eu vou desligar essa live, vou salvar, entro de novo e vocês entram também comigo, tá bom? Quem esqueceu aí, sei lá, por alguma forma sair, é @DriManciniSouza, tá bom? PS do inconsciente. Agora sim, ó, marcou 26 segundos restantes, tá bom? Vamos lá então, a gente se encontra. Estamos esperando todos vocês, pessoal, beleza? Vou lá. Até daqui a pouco. Até.